Olá, eu sou o Thiago Villanova, advogado, e no vídeo de hoje para o programa Entenda Direito eu vou falar sobre o pedido liminar. Se você quiser entender direito, se inscreva no nosso canal. O pedido liminar, ou tutela de urgência, como também é conhecido, é aquele pedido feito pelo autor da ação no início do processo, ou seja, ele não pode esperar o término da ação judicial para obter a concessão desse seu pedido, sob pena de causar-lhe um dano irreparável ou um dano de difícil reparação. Um exemplo clássico de pedido de urgência, de pedido liminar, é aquele pedido em que o paciente, um usuário do plano de saúde, que tem negado uma autorização para uma cirurgia de emergência, ele ingressa em juízo e faz um pedido liminar para que o juiz conceda a autorização para a realização desse procedimento de urgência. Nesse caso, o autor dessa ação não pode esperar todo o trâmite processual, que é demorado, tem audiência, tem o contraditório entre as partes, para obter esse benefício. Mas para que o juiz conceda uma liminar, para que ele conceda um pedido de urgência, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, porque todo pedido feito numa ação não é considerado um pedido liminar, ou seja, ele não tem caráter de urgência. E o primeiro requisito é o fumus bonis iuris, ou seja, a fumaça do bom direito. Isso significa dizer que o autor, na sua narrativa ali na petição inicial, deve fazer alegações verossímeis, ou seja, ele deve narrar aquilo de acordo com o que ele está comprovando, os documentos, ou seja, nesse caso concreto que eu dei como exemplo, de um paciente que teve negada a sua cirurgia, ele deve comprovar que o plano de saúde negou a cirurgia, ele deve comprovar que ele é usuário do plano de saúde, juntar o comprovante dos 3 últimos boletos de pagamento quitados, ele deve juntar que isso é um pedido de urgência requerido pelo seu médico, juntando a declaração. Então, com base nisso, o autor consegue cumprir esse primeiro requisito do fumus bonis iuris. O segundo requisito é o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora. Isso quer dizer que esse pedido de urgência não pode ser concedido no final de uma ação, sob pena de causar dano irreparável ou de difícil reparação para o autor. Nesse caso concreto, obviamente, esse paciente não pode esperar para realizar uma cirurgia de emergência depois de findada uma instrução judicial, um processo judicial que geralmente demora aí entre 1 ou 2 anos. Ou seja, ele precisa que esse pedido seja concedido no início do processo, ou seja, sob liminar. E o terceiro requisito é a reversibilidade da decisão. Isso significa dizer que essa decisão que o juiz concede no início, ela precisa ser confirmada depois de firmado o contraditório. O réu aí, no caso do exemplo que eu dei, o plano de saúde, ele tem que contestar, ele pode, por exemplo, apresentar ali algum documento que impossibilite esse direito do autor. Então essa decisão ela tem que ser reversível. Ou seja, no caso de o juiz autorizar uma cirurgia, se essa cirurgia já foi feita sob liminar, como é que ele pode reverter essa decisão? Ele pode obrigar que o usuário do plano de saúde ali devolva para o plano de saúde o valor dessa cirurgia que foi autorizada. Então, essa decisão ela pode ser revertida. Então, cumpridos esses 3 requisitos, o autor da ação tem direito a obter uma liminar na justiça para concessão do seu pedido inicial. E agora, você entendeu direito o que é o pedido liminar e quais os requisitos necessários para a sua concessão? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Seja um cidadão consciente, entenda seus direitos.